eu estou de todos vocês. Hoje eu venho aqui trazer uma palavra para você, né? Pai, mãe e filho. Hoje a nossa palavra, ela está no capítulo, em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a pastar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E tornando-se, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me com um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e alcaparras nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A palavra de hoje, ela fala, né, sobre a nossa família. Sobre você pai, você mãe e você filho. Aqui nós podemos ver, né, que o filho, ele já era um moço, né? Vamos colocar uma idade aí de uns 18, 19 anos, né? Ou talvez até maior de idade, mas ele quis a herança dele. Então ele resolveu a ir embora, a guiar, né? A ir para o mundo, a conhecer novas pessoas, novas gerações, novas festas. Assim, gente, como que nós podemos ser com os nossos filhos? Como você, pai, mãe, tem ensinado seu filho? Você tem ensinado para o seu filho o caminho do Senhor verdadeiramente? Ou você tem levado ele simplesmente à igreja, para lá a professora da LDB, da escolinha, ensinar ele a palavra? Você, pai, mãe, tem ensinado seu filho dentro da sua casa? Você tem sido espelho ali para que ele possa ver a integridade, o seu caráter, né? Você como um homem, né? Um cristão, um verdadeiro cristão. Você tem mostrado seus filhos, né? Como é realmente seguir ao Senhor, como é estar verdadeiramente a dependência de Deus. Porque eu tenho certeza, mesmo que o seu filho, né, quando talvez atingiam a idade maior, ele queira ir lá trilhar os seus caminhos, né, longe da presença do Senhor, mas ali foi plantada a semente. Ali você plantou, ali você ensinou, ali você regou. E não perca a esperança de orar, mesmo que seu filho não esteja ali. Não perca a esperança de orar por ele, de pelejar pela vida dele, que ele volte para o caminho. Porque aqui a palavra fala
né? O pai, ele não desistiu do filho dele. Eu creio que o tempo que o filho passou longe dele ali, dos braços dele, ele orou, ele jejuou, ele pagou um preço de oração pelo filho dele. E aqui a palavra nos mostra o quê? Que o filho voltou novamente. E ele voltou com arrependimento, primeiro do céu e depois do pai. Né? Ele tinha vergonha, mas ele se arrependeu e voltou para os caminhos, e voltou para o lar, e voltou para os braços do Pai e do nosso Pai e nosso Deus. Assim eu deixo a palavra para vocês. Ensine o caminho dos filhos para você, para o seu filho, para a sua filha, né? Que eles não venham desviar e que se desviam, vocês não deixem jamais de orar por eles. Jamais de estar ali aos pés do Senhor, buscando para que ele volte. Assim como a palavra que voltou, o filho voltou. Então a gente tem que crer que ele vai voltar, né? Eu deixo essa palavra para vocês, né, como uma reflexão, que vocês possam estar ensinando os filhos de vocês, não só simplesmente levá-los à igreja. Principalmente agora que estamos em uma pandemia, nossos filhos têm que ficar em casa. Então agora que você, pai, deve ensinar para o seu filho mais ainda, mostrar a ele mais ainda a dependência que nós temos ter do Senhor. Amém? Assim eu deixo a minha palavra para vocês nesse dia de hoje.